Domingo, quando falei sobre miserável homem que sou, né, eu fiz uma pergunta e respondi com 4 respostas. Por que que Paulo se considerava miserável? Aí respondi. Então, nós fazemos uma forma assim para o quê? Para as pessoas entenderem, ficarem claro, ficarem entendido, né? Hoje nós estamos aqui entrando no assunto das guerras, né? Nós sabemos que as guerras são uma realidade da vida, a despeito dos acordos. Tem se tentado muito fazer acordos de paz. Muita situação. Nós vivemos na tentativa de fazer acordos. Eu repito isso, irmãos. Nós vivemos na tentativa de sempre fazer acordos. Tá? E o homem é um ser que vive em conflito. Nós vivemos constantemente em conflito. Tá? A partir do momento em que nós sofremos a ruptura ou desligamento da comunhão com Deus, como já falei lá no Éden, nós fomos jogados para uma situação que os psicólogos, né, não entendem isso e tentam curar o homem, tentam consertar o homem. Os filósofos, os psicólogos, os filósofos acham que a educação seria o melhor caminho para o homem. Isso é filosofia, né? Mas nós sabemos que o problema do homem é interno, é o pecado. Por isso que eu falei domingo, o conflito interno de Paulo, dizendo: quando quero fazer o bem, não faço. Ou seja, ele até queria fazer o bem, mas ele disse que não conseguia. Mas o mal que ele não queria, ele fazia. Por que isso, né? Porque nós temos uma guerra dentro de nós. Existe uma guerra dentro de você. Quer você queira, quer não. Ah, mas será que um irmão como irmão José Alves, aí na altura dessa, ainda existe uma guerra dentro dele? A maior de todas a batalha, e eu digo, a única batalha que o ser humano verdadeiramente enfrenta é a batalha entre a vida e a morte. Essa é a única batalha. Nós queremos vida, queremos viver bem, queremos viver em paz, queremos viver tranquilo, queremos viver em harmonia. Nós queremos, todos nós queremos. O irmão Antônio está ainda pelejando pela vida. Ó. Isso é um conflito, é uma batalha. A vida não é uma colônia de férias. É um combate. Né? E esse conflito interno que experimentamos, né, ele atinge o externo. Porque temos conflito interno, passamos a ter conflitos externos com as pessoas. Então, existem conflitos pessoais e interpessoais. Né? Aí, Tiago faz essa pergunta: de onde vêm as guerras? Né? De onde vêm as contendas? De onde vêm as pelejas? Eu acho que eu vou desligar aquele ar aqui, ó, senão eu vou ficar lutando outra guerra aqui contra
as páginas da minha Bíblia. Né? De onde vêm as guerras? É exatamente essa pergunta aqui que Tiago faz. Muitos acham que a guerra, hoje se estabeleceu aí uma guerra política. Está uma guerra política. Está um conflito. Né? Contenda, discussão. E a língua é mais ou menos assim, ó. Bum! Cada um quer jogar uma opinião. E explodir o espaço do outro. Destruir o outro. Destruir a imagem, destruir, enfim, as opiniões. Né? Então, muitos acham que a guerra ela vem por causa dos conflitos políticos, aí de posicionamento, aí põe-se extremos, direita, esquerda, né? Então vão citando uma ideia de uma guerra, ó, direita, esquerda, está pensando que é... Não, ali é duas forças se opondo, né? E às vezes nós pensamos que temos que ficar de um lado. Ah, os crentes têm que ser da direita. Calma lá. Não é assim. Direita, esquerda. Nós temos que nos posicionar, sim. Mas nós temos que ter uma mente, irmãos, diferenciada. E, na verdade, essa mente diferenciada que traz a paz verdadeira é a mente de Cristo. Que no meio do conflito entre a vida e a morte, porque vocês sabem que ele veio no meio do conflito, ele se ofereceu morrendo no conflito. Ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Olha, o interior. Né? Então, é muito curioso nós fazermos algumas perguntas aqui para respondermos essas questões. Né? Na verdade, o texto aqui vai mostrar 3 tipos de guerras que enfrentamos. 3 tipos de guerras que enfrentamos. Dá uma atendida ali, Jonas, para mim. E nós vamos ver guerra contra pessoas, guerra contra nós mesmos e guerra contra Deus. Ó, aqui está 3 tipos de guerra nesse texto. Guerra contra as pessoas, vai do versículo 1 ao 11. Né? Guerra contra nós mesmos. Nós temos aí guerra contra Deus. Né? Essas guerras que Tiago estabelece aqui, é muito curioso, né, que eu estava estudando essas questões aqui e pude observar que, na verdade, ele começa dizendo, procurando dizer a origem. Quando ele diz assim, de onde vem? Quer dizer, qual é a origem? Ele fala que a origem da guerra é a vida carnal, as paixões. Toda guerra, todo conflito existe por causa das paixões. Né? Então, Tiago aqui enfatiza, ó, vejam bem, vamos analisar rapidamente 1 Coríntios. Ó, vamos voltar aqui um pouco. 1 Coríntios, capítulo 1.
O que acontece a partir do versículo 10 de 1 Coríntios? Uma divisão na igreja. Divisão. Qual é a relação da divisão? De uns gostarem de um grupo, liderado por uma pessoa, e outro gostar de outro, dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Era uma guerra. E o que ele pergunta quando ele enfatiza? Ele pergunta, ele enfatiza na pergunta, versículo 13: acaso Cristo está dividido? Ou seja, quando eles estão afirmando, eu sou desse grupo, eu sou daquele grupo, eles estão fazendo uma guerra e dividem Cristo. Aí, quando eles dividem Cristo, o que ele diz que eles são? Que eles são carnais. Olha aí o capítulo 3 agora. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. De onde vem a guerra? Da carnalidade, das paixões, das divisões. Olha aí o versículo 3. Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Por que a gente precisa tanto dessa cumprimentação? A paz do Senhor. Não é só dizer assim, pode. Não. Paz do Senhor fala de uma unidade. Estamos em Cristo. Não há mais conflito. Infelizmente, irmãos, eu olhei para a câmera agora, porque tem hora que a gente tem vontade de falar outras coisas a mais, né? Eis a questão. Eis a questão. Por que nós precisamos de ensino? Nós precisamos de ensino. Não é para o pastor ficar pá, não. Se eu pudesse, irmã Nilza, colocar na cabeça dos crentes que o pastor não está aqui para bater em seu... Eu até sou muito tranquilo nessa situação. Sou muito tranquilo. Eu tenho um respeito por vocês que vocês não têm noção. O respeito que eu tenho pelos crentes. De não ser carnal. De não agir para divisão. E facilmente, eu não posso corrigir todo momento, mas é muito fácil alguém quase que me tirar da minha condição de vínculo, de vincular as pessoas na comunhão, porque o pastor é um vínculo. Em Cristo, eu estou aqui para ser exemplo. Não posso favorecer a um, desfavorecer a outro, ser imparcial. Não. Olha que a igreja aqui estava nesse sério problema. E quem mais sofreu na situação? O pastor, o apóstolo aqui no caso. Sofreu. É muito importante, irmãos, considerarmos que a natureza da guerra é das nossas paixões. Ou seja, vem do nosso interior, da nossa natureza carnal, da nossa natureza. O homem passou a ter esse conflito por causa de Deus. Ele se separou porque eu que quero mandar. Eu que quero estar no comando. Eu vou comer para o quê?
para mim não precisar mais de Deus. Eu vou ser o próprio Deus. Olha só o assunto como é forte, como diz a linguagem por aí. Mas como acabar com essa guerra? Bom, lembrem-se que nós temos nas Escrituras várias questões. Então, a primeira aqui é a guerra contra as pessoas. Então, voltando ao texto, ele diz: vocês cobiçam coisas. A cobiça é algo muito sério. A Bíblia diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União. Unido. Certamente, o Senhor está colocando ali uma palavra para fim de guerra. Vivam unidos. Esse deve ser o dever de todo crente, buscar viver unido. A Bíblia diz dos pastores de Ló e dos pastores de Abraão. A Bíblia diz que quando Deus fala com Abraão, ele fala objetando só Abraão: sai da tua terra, olha só, e do meio da tua parentela. Mas quem que acompanhou ele? Um sobrinho, o Ló. Eu acho que Ló não foi convidado. E esse passa a ser um grande problema. Por quê? Veja bem, o mínimo do mínimo da relação é você levar uma esposa. A partir do momento que já entra alguém, você tem que saber muito lidar. Viu, Jonas? Você tem o pai ali, a mãe ali, então a mãe é sogra. Então tem que saber, né? Nós temos que saber lidar. Alguém já estando próximo da gente, se nós não usarmos de sabedoria de Deus, vai haver conflito. No caso de Abraão e de Ló, houve um conflito. E chegou o momento que eles tiveram que separar. O que é mais interessante é a humildade de Abraão. Bom, não está dando muito certo nossa relação, nossos relacionamentos. Então chegou a hora do titio separar de você. Se você for para a esquerda, ó, de novo o negócio de esquerda e direita ali, né? Eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Olha o conflito. E olha a palavra de paz de Abraão. E o que aconteceu com Ló? Olhou as campinas verdes, a planície, né, de Sodoma, de Gomorra, e deixou para Abraão, o titio, o lado mais difícil, montanhas, né, e se separaram. Bom, aqui está um caso. Cobiçou. A cobiça de Ló foi tão curiosa que a Bíblia diz que cada dia Ló ia armando a sua tenda mais próxima de Sodoma. E Sodoma entrou no coração especialmente da mulher dele. Porque quando o anjo vem com a mensagem para eles saírem depressa, o que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás. Cobiçais e nada tendes. Vão entendendo que a Bíblia é muito clara nessas questões aí.
de cobiça. Vamos pular um pouquinho. Um dia, Davi chegou ao reinado. Irmão, chegar a ser rei é uma coisa muito interessante. Na verdade, assim, eu não acho nada interessante, mas enfim, colocar uma cadeira assim mais especial para o pastor, que isso é um motivo de cobiça, gente. Você já viu aquela igreja assim que tem todos os bancos normal, mas a do pastor? Para com isso. Um dia que eu cheguei numa igreja dela, eu arranquei no mesmo dia. Eu falei, tira. Não vou, eu pastorei essa igreja, mas não quero essa cadeira aqui não. Tira já. Nós somos todos um. Conflitos, você tem que administrá-los, observar aonde está o ponto do conflito. E as guerras internas, ela vem por aqui, cobiça. Absalão cobiçou o trono de Davi. Né? E onde começou esse negócio? Bom, já falei, só que um pouco antes do Éden tem o quê? Tem a eternidade, o próprio Satanás, o anjo de luz, um dia disse, eu subirei e assentarei no trono de Deus. Olha de onde vêm as guerras, então. Então, as guerras são oriundas de questões carnais. O que é carnalidade? É o governo, é o comando, é o sistema organizado pela nossa própria mente de acharmos que podemos ficar no lugar de alguém, no lugar de Deus, no lugar do patrão, no lugar do sargento, do comandante, né? E não ter essa humildade que ele diz aqui, humilhai-vos. Né? Mais tarde nós vamos chegar ali. Né? Nós encontramos então muito disso na Bíblia. Abraão e Ló, Absalão e Davi. Encontramos até nos evangelhos, os discípulos disputavam entre eles quem seria o maior. Os discípulos geraram uma tensão ao ponto de Jesus perceber que eles estavam brigando por quem seria o maior. E Jesus vai dizer quem é o grandão. Traz uma criança. E diz, se vocês não se fizerem como uma criança. Quer dizer, o grandão aqui tem que ser o menor. Bom, eu não tenho tempo de discorrer, mas às vezes pode acontecer de membros de igreja, e isso que está acontecendo, irmãos. Muita igreja tendo contenda. E olha, o pior de tudo, irmãos, mas vamos lá, nós estamos num estudo, né? Vamos para 1 Coríntios 6, já que entramos um pouquinho em Corinto, e é bom fazermos aplicações à igreja. Em Coríntios 6 nos mostra o quê, irmãos? Que essas contendas, essas brigas, arrastam-se às barras do tribunal. Porque um começa a ter queixa contra o outro, e pedem para se julgar, e como não sabem julgar, querem colocar na mão de alguém que supostamente seria competente para julgar. Irmãos, isso aqui é próprio de igreja. Quando nós deixamos de ser espirituais, quando nós entramos em conflitos, quando nos armamos, guerreamos uns contra os outros, pode ter certeza que numa guerra, né, Nadai, acontece 3 coisas: muita morte, outros feridos
e muitos desertores. Isso é o resultado de uma guerra. Não tem vitorioso. Talvez, nesse momento que nós estamos vivendo de igreja, o pior de tudo são os desertores. Não é fácil trazer os desertores. Estabelecer ali algo que ele realmente venha voltar ou retorne. Lá na igreja de Gálatas, abra Gálatas 5, também tinha esse problema. E Paulo começa dizendo, insensatos Gálatas. O que ele está dizendo com isso? Vocês não estão percebendo que o que está acontecendo entre vocês é porque alguém aí está querendo ser o mandão, querendo ser o que tem a primazia, querendo ser o maior? Olha o ponto que ele chega no versículo 15 a dizer, Bom, no versículo 14 ele diz que o maior mandamento é o amor. Mas no versículo 15 ele diz, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não ser destruído mutualmente. E é isso aqui, irmãos, morder e devorar. Tá certo, acho que Paulo aqui está falando uma figura de linguagem, mas se bobear, alguém morde por aí, viu? Se bobear hoje, crente é bom de dentada também, né? Morder e devorar, né? Então, existe conflitos, estou falando desde lá de Abraão e Ló, os pastores de Abraão, os pastores de Ló. Não vou entrar nas questões, por exemplo, das mulheres como Penina e Ana. Não vou entrar em questões das mulheres como as mulheres de Jacó, Raquel e Lia. Mas desde o Gênesis aqui nos evangelhos, nos discípulos, nos irmãos da igreja de Corinto, nos irmãos da igreja de nos irmãos da igreja de Filipenses. Olha aí, Filipenses capítulo 4. O que temos ali? Temos duas irmãs, Evódia e Sintique. Ele está rogando, olha aí o versículo 2, que elas vivessem harmoniosamente. Por quê? Talvez as duas estavam disputando quem era melhor no círculo de oração. Porque tem um negócio também de guerra por a irmã melhor do coque. Você quer ver outra coisa? Nunca vi como dar guerra à igreja como negócio de decidir por uniforme. Já há muito tempo lidero a igreja, mas olha, quando vai tocar no assunto de uniforme, já algumas vezes resolver problema do uniforme, porque um quer assim, outro quer assado, outro quer frito, outro quer no banho-maria. Cada um tem um querer. É assim. Paulo aqui escreve, então, para as irmãs, com certeza duas líderes da igreja que estavam em desacordo. E no versículo 3 ele diz assim, sim, peço a você, meu leal companheiro de jugo, que as ajude essas irmãs aí, porque elas estão lutando comigo. Ou seja, até são cooperadoras, são obreiros, mas de vez em quando, entre os obreiros tem alguém que conflita. E geralmente depois fica sentido, e aí, pastor, às vezes quando chega assim, porque não dá, irmãos, não dá, é impossível você assimilar a situação, o que está acontecendo, porque as pessoas escondem muito. Para resolver o problema, só com a graça de Deus. E fica muitas pessoas marcadas. Então, de onde vêm as guerras? Das cobiças, das contendas, da carnalidade. Tiago aqui, irmãos, volte para Tiago. Ele já está dizendo de questões de problema de classe.
né? No capítulo 2, é o rico e o pobre. Esse é outro problema também, que há conflito na igreja. Na verdade, ninguém na igreja quer ser classificado como pobre. Não. Ninguém. Hoje, via de regra, as pessoas querem vir na igreja com o melhor paletó, com a melhor roupa, com o melhor carro. Por quê? Porque ele sente-se que é incluso naquela comunhão se ele tiver isso. Porque se não tiver, alguém pode dizer, fulano é amaldiçoado. E isso é outro conflito também. Nós, na verdade, não temos que discriminar ninguém. Eu tenho um sério problema. Vou falar para vocês. Eu não gosto muito de um aspecto, não é o muito, entendo o que eu vou dizer, de aniversário de pastor. Porque você ganha muita coisa. É verdade. Eu já me senti assim, meu Deus do céu. Não é? Já me encheram de presente que eu falei, Senhor amado. Um dia eu resolvi assim pegar umas 20 camisas, Jonas. Falei, vou achar uns 20 grandão por aí, na rua. Quer ganhar uma camisa? Dei. Só onde eu via. Era tanta camisa e é tanto sapato que a vocação parece que a gente é de ser centopeia, sem pé, porque é tanto sapato que é uma benção, eu me alegro. É? Mas aí eu penso no irmão, nas dificuldades dos irmãos. Eu dou graças a Deus que já pastorei a igreja, que a pessoa diz, essa igreja, não posso dizer, né? Mas vocês vão entender. Eu fui pastorear uma igreja, pessoas têm coragem de pastorear aquela igreja? Eu falei, por quê? Ele falou, aquela igreja é de pobre, rapaz. Olhei para o irmão assim, falei, Jesus, eu não vou responder esse irmão. Não vou responder. Olha, irmãos, vou falar uma verdade aqui para vocês, Rose. Você conheceu aqueles lá do Quebec? Né? E eu, pela graça do Senhor, não gosto muito de falar isso, mas eu plantei, pela graça de Deus, ali 5 igrejas. Quando nós plantamos o Favoreto, eu comprei uma motinha para ir lá. Né? E nós sabemos que o Favoreto é bem longe lá da Praça Emílio Esfejo, que é onde está a nossa igreja ali. E eu vi as irmãs vindo a pé. Falei, meu Deus, essa distância, porque dava mais ou menos uns 6, 7 quilômetros, que é um condomínio lá embaixo. Falei, na hora que eu vi assim que eu cheguei, Deus falou assim, planta uma igreja lá. E começamos. Na verdade, tinha uns companheiros, começamos. Pessoas, na verdade, de condição muito humilde. E como começamos ali, tinha muita gente em situação, digamos assim, imprópria, em situação, por exemplo, não eram legitimamente casados. Aí eu chamei os irmãos, não, mas por que vocês não? Ah, pastor, mas não, vocês têm que casar. Comunhão, explicar, né, tudo, para vocês pertencerem à comunhão e tal. Fizemos um casamento coletivo lá, irmãos, sabe? Deu assim, foi bênção. Né? Legalizaram tudo. Aí choveu muito no casamento e eu fui. Tinha um Fietinho, atolei o bichinho e fui e cheguei. A Célia, por conta, na verdade, naquela época, foi antes da cirurgia da cabeça dela, ela passava por umas dores de cabeça muito, principalmente quando o clima ficava assim que nem hoje, essa tensão de chove não chove. Né? Dava uma dor de cabeça, ela não pôde ir. Por que estou dizendo isso aí? Uns irmãos simples, humilde, moradores, porque lá era muito mais fácil de adquirir
um terreno, na verdade, muitos deles nem adquiriram, porque foi apropriando-se e hoje está tudo legalizado. Pode procurar aí na prefeitura. Não sei se o senhor já prestou algum serviço para o condomínio Favoreto, aqueles condomínios lá. Até nem pode asfaltar, porque conta de ser assim também. Muito simples, muito humilde. Mas, irmãos, vou falar isso aqui com uma ênfase. O melhor casamento que eu já fui na minha vida. Eu nunca comi um porquinho no tacho tão delicioso. Fiz o casamento dos irmãos lá, e era um dia simples, chuvoso, todo mundo na maior simplicidade, mas parece que Deus fez assim, ó: hoje eu vou te dar o maior banquete que você já teve na minha vida. Olha que eu, para comer, sou um pouquinho, até sei comer sofisticadamente. Nunca comi caviar, mas né, sei comer até. Mas, irmão Jonas, eu pensei assim comigo: Senhor amado, é muito maravilhoso não fazer acepção de pessoa. A guerra existe, irmão, por conta disso. Muitas vezes nós julgamos, erramos, interpretamos mal, falamos. Não fale. É isso que Tiago vai terminar dizendo aqui. Não julgue ninguém, não fale. Olha aí o versículo 11. Mal. Porque é isso que causa mal. É isso que causa guerra. Quando se julga. E quem fala o que quer, pode ouvir o que não quer. Dentre tantos conflitos que tem na Bíblia de casal, eu posso só destacar um. Davi, quando venceu o gigante, teve direito de escolher uma das filhas de Saul. E teve uma que se apaixonou por ele. Tem nome até de uma japonesinha, Mikal. Mas não era japonesinha, não. É só o nome que é diferente. Essa Mikal, irmãos, ela foi um problema na vida de Davi. Porque ela era muito ciumenta. E mulher ciumenta, homem ciumento também é um problema muito sério. E principalmente se for mulher de pastor, porque pastor precisa conversar com as pessoas, precisa tratar todo mundo. E às vezes, pastor até fica num gabinete conversando com alguém, né? Se não tiver a confiança da esposa, se não tiver domínio próprio, equilíbrio, né? Porque ele vai ouvir muitas coisas que são até confissões que o pastor vai ter que guardar consigo, porque a pessoa vem para fazer uma confissão, não é para ele sair jogando para os quatro ventos. Deus o livre desse pastor fofoqueiro, misericórdia, dele ficar falando dos outros, porque se vem confessar é para ele, né? Orar, ajudar a pessoa. Muito bem, Davi era um homem público, rei agora. E Davi planejou uma coisa: vou trazer de volta a arca. A Bíblia diz que a arca estava lá na casa de um irmão lá, né? E eu agora não me recordo o nome, mas eu vou apelar para o irmão. Irmão Zé Alves, como era o nome onde estava a arca lá? De como é que é? Obed-edom. Graças a Deus, a cabeça ainda não está tão ruim. Estava na casa e Davi cometeu um erro. Por quê? Porque a arca não podia ser trazida de outra maneira a não ser nos sacerdotes. E Davi pegou uns animais, uns bois lá, montou uma carroça ali e colocou a arca. E os animais começaram a se atolar do nada. E aí a arca foi cair, Uzar foi pegar e puf, morreu na hora. Morreu. Davi ponderou, porque a vontade de Davi era trazer a arca. Que a arca já tinha sido levada lá para os filisteus, lá no tempo atrás de Eli, o sacerdote.
que a Bíblia diz que os filhos dele fez coisas más aos olhos do Senhor, e eles estavam procedendo de uma forma errada no sacerdócio, no culto, né? Comendo ali o melhor, metendo garfo no melhor, cometendo adultério, tal. O que eu quero dizer com isso? Que a arca, quando saiu da terra do povo de Israel, a glória do Senhor também saiu. E a Bíblia diz que uma das filhas de Eli uma das noras de Eli, teve um filho e colocou-se o nome de Icabode. Quer dizer, foi-se a glória do Senhor. Foi embora. E Davi queria trazer de volta a glória do Senhor. Queria trazer o que representava a presença do Senhor. E não conseguiu da primeira vez, mas na segunda vez ele entendeu que o negócio tinha que ser feito conforme dizia as Escrituras. E ele traz, quando ele traz, irmãos, Davi entrou numa euforia, que a Bíblia diz que ele dançou. E imagine, Davi, atleta que era, não como eu, imagina, porque ele não tinha esse corpinho aqui, né, mas ele era bem, e ele deve ter dançado de um jeito extraordinário. E no meio da dança, acho que ele apareceu as pernas assim. E a mulher viu, falou: você estava parecendo um vadio para ele. O que é mais engraçado é que Davi, quando trouxe, Davi não era gaúcho, mas Davi gostava de um churrasco que eu nunca vi. E gostava de vinho também, viu? Porque ele deu um bom pedaço de carne para todo mundo, vinho para todos, pão, e foram fazer festa. Naquele dia tinha festa na casa de todo mundo, mas na casa de Davi teve briga. E aqui é onde nascem os conflitos, de onde vêm as guerras. Julgamentos errados, procedimentos errados. E a Bíblia diz então que Mical falou para Davi que ele estava como um vadio, dançando e festando entre aquelas mulheres. Davi bem que podia dar uma resposta à altura, porque quem fala o que quer pode até ouvir o que não quer. Mas Davi se poupou a isso. Mas Deus não gostou do negócio. Sabe o que Deus fez? Trancou a madre de Mical. Nunca vai ter um filho. Quando você olha para Tiago aqui, é o que nós estamos estudando, toda cobiça, todo conflito, toda maledicência, todas as brigas sempre traz prejuízo. Sempre. Seja ela discriminatória, seja ela qual for. Hoje existe muito tipo, irmãos, de briga. Briga de uma coisa que sai prejuízo também. Brigar com o patrão. Aí tem até termo chulo, né? Não vamos usá-lo. Vou levar o meu patrão. Vamos usar o certo. Para a justiça. Briga, se arrastam. Mas eu tenho direito, tudo bem. De onde vêm as guerras? São ricos, detendo salários, prendendo, ou às vezes não se organizando por causa dos direitos. E é isso que Tiago vai falar aqui. Por quê? Nós estamos estudando Tiago para desenvolver a fé com ações. E qual é a nossa ação? Além de sabermos usar, como disse aqui, termos sabedoria na vida, foi o último estudo. Sabermos controlar a língua, temos que saber controlar os nossos relacionamentos, para não haver crente ferindo o outro com a língua, crente ferindo o patrão, crente ferindo o pastor, descontrolando-se. E hoje, irmãos, tem uma coisa que faz guerra, é o quê? Isso aqui, ó. Isso aqui virou arma de guerra. Qualquer coisa eu mando uma para você.
mando, e tem nome isso, torpedo. É tuf. É mandar torpedo. Por que esse negócio tem que chamar torpedo? E a Bíblia diz, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpedo. Ó. Tuf. Vou fazer um inferninho no fulano. Já vai lá. E nossa igreja está sofrendo. Sofrendo as guerras. Sofrendo. Meus queridos irmãos, Tiago então denuncia. De onde vêm essas guerras? Vocês cobiçam coisas, não têm. Matam, invejam, não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra, não têm, porque não sabem. Aí, o mundo hoje está assistindo, irmão. Você quer ver uma coisa que fica claro? Guerra entre denominação. Guerra para defender o crente. Ah, esse é meu. Tem pastor que tem um negócio de esse é meu, que ele é minha ovelha. E fazem guerra por ovelha hoje aí, Jonas. Eu não entro nessa guerra, não. Eu não entro nessa guerra, irmão. Não entro. Ficar guerreando. O senhor, irmão Reginaldo, que é um leitor da Bíblia e pregador, junto com o irmão Ronaldo, é certo ficar guerreando por ovelha ou não? Não é. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O sumo pastor é Jesus. Você é suprido de todas as bênçãos quando você está com Ele. E uma das bênçãos é essa, deitar me faz. Se a ovelha não deitar, é que ela não é tua. E quando uma ovelha deita? Quando faz o que vocês estão fazendo aí, ó. Por incrível que pareça, eu estou aqui na condição de pastor representativo. Mas se deita quando você come, ó. Está em paz. Até a comida fica gostosa, irmão. Numa igreja a mensagem fica gostosa, o ensino fica gostoso. Por quê? Porque você deita. Descansa. Fique tranquilo. Fique em paz. Você é a ovelha de Jesus Cristo, meu querido. Não precisa ficar saindo pulando aí que nem cabrito, sei lá se não é ovelha. Aí já não é mais ovelha, né? Quando fica pulando assim, eu fico desconfiado, viu? Viu, irmã Nilson? Eu fico desconfiado, né? Então, fique tranquilo, né? Então, Tiago aqui, ele faz essa abordagem, conflitos entre os irmãos, né? Hostilidades. Hostilidade se vem por palavra, hostil, tratar com agressão. Nós não podemos ser hostis. Paulo diz que nós devemos ser brandos, agir com brandura, como uma ama trata o seu filho. Olha quando uma mãe olha para o filho, aquilo é brandura, ela olha com amor. É assim que nós devemos fazer, um para com o outro. E ter paz, né? Não ficar aí militando na carne, guerreando na carne, né? Então, está aí. Saindo do ponto agora, falamos de guerra entre as pessoas. Guerra conosco mesmo. Olha aí. A parte B, ele diz assim, não vem, do versículo 1, das paixões que guerreia, essa é uma guerra, ó, guerra interna, dentro de vós. Dentro de vós. Olha o versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivo errado. Olha o versículo 14. Se voltar ao capítulo 3 também, versículo 14. Ó. Capítulo 3, versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, olha só, ele está falando de coisas internas. Né? Olha o versículo 16, que ele diz assim, ó, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Aí há confusão. Aí há confusão. Aí há ambição egoísta. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão. Aí há inveja e am
A essência da guerra é o pecado, irmãos. É o egoísmo. É o egoísmo. Desejos egoístas são desejos perigosos. Olha o que ele chama aqui, adúlteros, versículo 4. Se tem uma coisa que nós podemos ver no pecado do egoísmo, é o adultério. Eu sei que tem jovem aqui, mas me permita dizer, como casado, a satisfação na relação sexual ela só pode acontecer no desfrute quando há uma verdadeira oferta. É se doar. O verdadeiro prazer ele vem no casamento quando não pensa em si, mas pensa no outro. Quando provoca no outro o amor. Onde é que Tiago está entrando aqui? Adúlteros. Então nós vemos essa guerra contra nós mesmos. São desejos egoístas. Levam a ações erradas. As ações erradas estão aí no versículo 2. Quais são as ações erradas? Cobiçar, matar, invejar. Eu estava pensando hoje aqui, nesse estudo, queridos, a questão, eu diria assim que é uma das questões mais importantes que deveríamos estudar, é por que Deus não responde muitas orações. E muitas das nossas orações, ele diz, pedis e nada tendes. Se tem algo que é consolador em Deus, irmãos, é o não de Deus. Deus gosta muito do não. Não adulterarás. Os não de Deus é importantíssimo. Né? E muitas vezes Deus diz não porque Ele sabe perfeitamente que se Ele der, a pessoa se perde. Deus sabe quem nós somos, irmãos. Ele conhece nosso coração. Ele conhece nosso coração. Já citei aqui, repito. Adão. Não, ó, você pode tudo. Comer, desfrutar, tudo mais aqui. Não pode comer do fruto dessa árvore. O não de Deus começa ali, gente. Começa ali. A resposta não é muito importante. Você vai orar, sentiu o não, não faça, irmão. Coração fechou. Não entra que é fria. Para que guerrear? Para que guerrear? E muitos daí se opõem a Deus. Sabe, a história de Davi na Bíblia, Samuel, vamos lá. 2 Samuel. Ela é muito interessante. Deus diz para ele, lá em 2 Samuel 7, versículo 8, Deus diz para Davi assim, olha, Davi, eu te tirei lá, tomei-te da malhada, você estava lá, esquecido. Ele estava tão esquecido, que quando Samuel
foi ordenado, vai à casa de Jessé. Eu vou te mostrar quem vai ser o próximo rei. E Jessé, alguém disse que ele tinha um pouquinho de vergonha de Davi, porque alguém diz, não vou comentar, mas que era um fruto de outra relação, porque não parecia com ele, era meio ruivo, né? Era ruivo. Alguém acha que Jessé deixou ele meio escondidinho lá, porque alguém acha que ele nasceu de um fruto, e alguém interpreta isso lá, quando dizem pecado fui formado. Alguém, né? Mas não vou abrir essa margem aí, porque... Mas ele estava esquecido, daí manda vir, Jessé pede para vir todos os filhos bonitos, fortes, altos, e esquece Davi. E Deus diz assim para ele, olha Davi, fui eu que te tirei. Aí, 2 Samuel 7:8. Né? Te tirei lá da pastagem, foi eu que te tirei. Eu que te pus no trono. Tirei você lá do meio do mato. Lá do meio das ovelhas, das pedras. Gente, se tinha alguém que tinha que ser contente, era Davi. Sentar no trono, reino, está tudo bem, né? Mas o que acontece com Davi? Cobiçou uma mulher. Betseba. E aí vem o profeta. Olha de onde vêm as guerras, irmãos. E o profeta... Quem é? Natã. Olha a consciência do homem, porque a guerra é assim, a pessoa se arma, né? Como é que ele se arma? Todo mundo se arma fivelando uma máscara, fingindo. Vive, ó rei. Ô, Natã, o que te traz aqui? Não sei como é que foi, se foi amistosa a questão ali, mas Natã conta uma historinha de pastor também. Tinha um homem que tinha um monte de ovelha, mas muitas ovelhas. E tinha um outro pobrezinho que tinha uma só. E ele cuidava daquelas ovelhinhas ali, daquela ovelhinha dele ali, né? Dando comidinha assim na mão, né? Cevando ela. Aí um dia, chegou na casa daquele que tinha muitas ovelhas, um amigo hospedou-se em sua casa. E aí ele quis fazer um banquete para esse amigo. E ele foi na casa daquele pobrezinho que tinha uma só ovelha, tirou a ovelha dele, matou, fez um churrasco e deu para esse amigo. Davi olhou assim, mas é no meu reino que está esse homem? Esse homem merece morrer. E o Natã falou, esse homem é você, Davi. Você não tinha nada. Deus tirou você do nada. Te deu um trono, te deu tudo. Você podia escolher quem você quisesse para casar. Você foi cobiçado, aquele que só tinha uma. De onde vêm as guerras? Das paixões. E essa é uma guerra interna, querido. Por isso que o não de Deus é interessante. Todas as vezes que você vê não na Bíblia, marque. Marque, o não de Deus é muito bom. E esse não é um não que devemos, às vezes eu tenho vontade de chegar num culto, domingo assim, ó, abrir a Bíblia, vou ler um versículo para vocês, vou pregar. Não adulterarás.
O adultério causa uma destruição. É muito terrível. E nós podemos falar isso hoje aqui, porque está dentro do texto. É a palavra do Senhor. Os não de Deus. É muito importante. Cobiçais e nada tendes. Então por que eu não tenho, Senhor? Porque Deus não quer te dar. E o que você deve fazer? Exercer a lei do contentamento. Tem a sua esposa, tem seus filhos, tem sua casa. Não cobice mais nada. Para com essa guerra. Para. Descansa no Senhor e desfrute as bênçãos dele. Arme das palavras de Deus na sua mente, no seu coração. Cuide. Eu gosto muito quando David Wilkerson comenta esse assunto. Cuide para o seu pescoço não ficar virando, olhando se é homem, mulheres. Não faça isso. Cuide da sua mente, do seu coração, de não pecar. Nós podemos pecar? Podemos, erramos. Estamos em guerra. Então é guerra contra as pessoas, é guerra conosco. E vem disso, da natureza carnais. Olha, de todos os mandamentos de não, esse é especial, porque ele é de fórum íntimo. É só você que sabe. Não cobiçarás. Eu um dia perguntei para um pastor. Por quê? Infelizmente, irmãos, eu devo dizer isso. Eu fiquei muito perturbado um tempo. Fiquei, irmão Jonas. Porque assim, quando eu comecei meu ministério, eu não sei se é por causa do meu tamanho, entendeu? A gente tem algumas felicidades na vida, O ministério é uma felicidade, é uma alegria ser um pastor. Aí vinha a pessoa profetizar para mim que tinha inveja. Tinha pessoa que 1, 2, 3, 4, 5 vezes falou profecia de inveja. Eu falei, calma lá. Vou resolver esse negócio. Vou conversar com o meu pastor. Conversei, na verdade, com 5 pastores. E eu decidi uma coisa no meu ministério. Não quero mais pregar assim para sair. Esse negócio causa uma, sabe? As pessoas ficam incomodadas, companheiro fica incomodado se você sobressair no ministério. Falei, vou ficar tranquilo, tá bom, pastor local, E um amigo veio e disse assim para mim, se eu pregasse naquela época, metade do que você prega, eu já era rico, rapaz. Eu falei, Senhor, faz de conta que eu não ouvi nada disso, tá bom? Falei para Deus depois. Um companheiro, que inclusive quis puxar meu tapete. Quando eu pensei que não, eu tive que me equilibrar. Falei, gente, por que isso? Por que isso? Olha, irmãos, quebramos facilmente determinados mandamentos do Senhor. Por invejar, por cobiçar. E o Senhor Jesus disse assim, só de você olhar, você já está cometendo. Então nós devemos tomar muito cuidado com as nossas guerras internas e externas. Por último, no versículo 4 a seguir, então ele vai mostrar aí a inimizade a Deus. Olha, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é outra guerra. Existe guerra contra pessoas, contra nós e contra Deus. Contra Deus.
Toda guerra contra Deus vem dessa rebelião. Como é que um crente pode guerrear contra Deus? Só tem uma maneira de você guerrear contra Deus: se você fizer amigo do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A partir do momento que você ama o mundo, você está em guerra contra Deus. Aí você não tem paz. Então essa é a terceira guerra que tem aqui. A guerra contra os outros, a guerra contra nós e a guerra contra Deus. E na guerra contra Deus, você faz guerra contra Deus quando você se torna amigo do mundo. Tiago aqui, na verdade, ele não só fala de guerra contra Deus no sentido de amigo do mundo, né? Porque são 3 as inimizades contra Deus: o mundo, a carne e o diabo. E ele fala dos 3 aqui, ó, dos 3. O mundo aqui, irmãos, é a sociedade que estabelece determinados valores e querem determinar esse valor sobre nós a ponto de querer te controlar. Beba isso, faça aquilo. Quer ter o controle a nós. O mundo aqui é as filosofias, os pensamentos gerados pelas pessoas que querem controlar outras pessoas. E isso é um sistema organizado contra Deus. Mundo é um sistema organizado contra Deus. Esse sistema é o que rege o mundo. E esse sistema é anti-Deus. Quando você vê lá no Apocalipse a palavra anticristo, não é antes nem depois, não. Antes é contra, é o oposto. A Bíblia diz que o mundo já tem gerado muitos anticristos. Muitos anticristos. Todo aquilo que nós estamos, se bobear, nós vamos eleger um anticristo que se opõe. O cristão deve pensar em quem vota, que não se opõe. Facilmente você elege um anticristo. Não vote assim, não. Pense se essa pessoa respeita o Senhor, ou se ele só quer ser regido pelo mundo, inclusive de egoísmo, só pensando em dinheiro, em fama, em poder. Isso é o mundo. Nós, como cristãos, temos valores. E nós não somos inimigos de Deus, irmãos. Como é que se faz inimigo de Deus? Sendo amigo do mundo. Prestigiando os valores do mundo. Sentar-se diante de uma televisão, e nada contra você ter o seu pensamento, se você tem sua condição de discernir as coisas. Saiba discernir. Mas entenda o que está regendo, o que está por trás, o que está dominando. E se aquilo vai te dominar ou não. Às vezes nós não sabemos assimilar os valores do mundo. Mas os valores do mundo, irmão, é bem fácil entender. É tudo aquilo que te faz orgulhoso. Que te faz, uma ideia, se você se sentir bem, é isso que você deve. Não, queridos. Um crente não pode se tornar amigo do mundo. E tem muita gente hoje contaminado com o mundo. Contaminado. Então, é isso. A amizade do mundo, eu vou dizer aqui uma verdade, irmãos. A amizade do mundo é uma espécie de adultério espiritual. É você trair Deus. É isso que ele está dizendo, adúlteros. É traição a Deus. Então tem a traição à igreja, a traição à família, a traição
a Deus. É nesse sentido que essa palavra está sendo colocada. Então ele fala aqui da carne, no versículo 5, olha aí. Ou vocês acham, sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem forte ciúme? A carne, irmãos, é a nossa velha natureza. Carne aqui, irmão, não é o corpo. Não, nós não estamos falando do corpo. O corpo tem que ser bem cuidadinho. O irmão é carnal porque ele não é, vestir bem, não tem nada a ver. Carne aqui, irmãos, é a natureza, é o sistema de governo do nosso coração. É aquele que diz assim, quando você vai orar, ele diz assim, não ora não, vai dormir. Quando você vai jejuar, jejua não. Quando você vai ler a Bíblia, fala, estou com sono. É a carne. Ela quer te dominar. Ela não deixa você orar, ela não deixa você ler a Bíblia. Se você não crucificá-la, você não é vencedor na guerra. Ela se opõe a Deus. Essa palavra é muito importante para nós. Paulo, ele diz aquele que nós pregamos domingo, miserável homem que sou, por quê? Porque eu vejo essa lei dentro de mim, um conflito. Quando quero fazer o bem, não faço, o mal que não quero, esse eu faço. Então, queridos, há paixões carnais que nos colocam em guerra contra Deus, e nós temos que observar então, de onde vêm essas guerras? Para o quê? Para nós entendermos, queridos irmãos, que a melhor coisa está aqui, no versículo 7. Olha, é isso que eu quero enfatizar e agora eu termino. Sujeitai-vos a Deus. Coloque-se debaixo da potente mão do Senhor. Se humilhe. Se você não consegue chorar, se esforce. Chora, rasga, lamente os seus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, eu não tenho força, Senhor. O pecado está aqui querendo dominar meu coração. Senhor, o mundo está querendo dominar a minha vida. Eu não quero me entregar porque eu estou guerreando outra guerra. E a minha guerra não é contra a carne e contra o sangue. A minha guerra é contra as potestades infernais da maldade que operam em regiões celestiais. Esse mundo que jaz no maligno, Senhor. Eu quero me submeter a Ti. E eu quero da Tua paz. Enche meu coração da Tua paz. A paz é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, daí vai te dominando. E daqui a pouco você está cheio do Espírito Santo. Está cheio de paz. Por quê? Porque você ganhou a guerra ao lado do Senhor. Você orou, você se humilhou. E Deus te deu vitória em nome de Jesus. É assim que nós vencemos a guerra. Há paixões, há cobiças, há inveja, há tudo isso. Há o diabo, está aqui, ele fugirá de você. É os três inimigos: mundo, carne, diabo. Então temos conflitos. E como é que você pode vencer esse inimigo? Então, termino, submetendo-se a Deus. Segundo, resistindo o diabo. O diabo não é para ser temido, o diabo é para ser resistido. Se ele levantar contra você, encare. Resista. Não fique com medo. Resista. Como é que se vence a guerra? Olha o versículo 8. Chegai-vos a Deus. Nós precisamos se aproximar mais de Deus, irmãos. Precisamos mais comunhão. A vida é isso. A vida verdadeira que deve ser vivida é a vida de comunhão. Vida de comunhão é vida de oração. Vida de comunhão é vida com a palavra. Vida de comunhão é uma vida que busca a santificação. A verdadeira vida tem que ser vivida no Espírito Santo. Como é que se vence? Olha o versículo 9 aí. É assim que se vence. Humilhai-vos, chorem, lamente, humilhe-se diante de Deus, no versículo 10. Quando Deus então te vê humilhado, te vê ali na condição de alguém que está quebrantado, a tua vitória está chegando, em nome de Jesus, sobre as guerras dessa vida. É assim que termina. E evite então, o versículo 11, ficar falando mal um do outro, porque ninguém deve julgar seu ninguém. Eu não julgo seu ninguém. Entendeu?
pode ser qualquer um. Entra nessa igreja quem quiser. Eu não julgo ninguém. Mas cada um dará conta de si próprio a Deus. Amém, meus queridos? É assim que se vence a guerra. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aprendemos hoje um pouco mais sobre educação cristã, né? A vivermos uma vida com ações. A vida de fé é a vida de ações. As obras, elas falam pela nossa fé. Se alguém não tem obras, sua fé é morta. Só de você vir aqui, meu irmão, só de você vir aqui, já mostra a sua fé. Só de você abrir essa Bíblia. Só de você, às vezes você não tem nem palavra, não consegue orar, mas você já está sendo vitorioso só de ajoelhar. Só de ajoelhar. Você já está sendo vitorioso, porque você está enfrentando. Você está querendo a paz do Senhor. Amém? Vamos, Nadai, vem orar aqui. Irmão Ronaldo, vem nos abençoar depois, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, agradecemos essa oportunidade na sua casa, Senhor. Viemos aqui aprender mais de Ti, Pai, para nos aproximarmos mais do Senhor, para crescermos na nossa fé e que possamos, Senhor, usar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, em todas as áreas do nosso trabalho, na nossa casa, com nossas esposas, com nossos filhos. Ó Deus maravilhoso, cheio de misericórdia, Jesus, te agradecemos de todo o coração e toda a alma por essa maravilhosa oportunidade de crescermos na sua fé. Em nome de Jesus, amém. Estendemos a mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós e todos nós dizemos amém.